palavra de Deus, nós sempre vemos que Deus procura chegar até nós através de ilustrações do dia a dia, das coisas que nós conhecemos, para depois nos levar a aplicar essas mesmas ilustrações na vida espiritual ou espiritualmente. De alguma forma, Jesus começa com o conhecido, Deus começa com o conhecido, com aquilo que nós conhecemos, e nos leva ao desconhecido, que é exatamente aquilo que ainda não conhecemos e que passamos a conhecer através da palavra de Deus por revelação do Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso. Então, vou dar-vos alguns versículos bíblicos como fundamento daquilo que eu vou dizer esta noite. E gostaria de que abrissem a vossa Bíblia, se a tiverem aí, junto de vocês. Se não tiverem, apontem para depois estudarem esta palavra, porque ela é aquela que nos edifica. E em Judas 1, 20 e 21, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então nós vemos aqui que Judas está a dizer-nos para nós edificarmos a nossa vida, o versículo anterior, por favor, o 20, para nos edificarmos, construirmos a nossa vida sobre uma base, ou seja, sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, orar em línguas é muito importante para nós como filhos de Deus. E em 1 de Pedro 2, 4 e 5, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Versículo 5. Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então vemos então que também há aqui, não sei se esta palavra terá bem dita, uma metáfora. Nós somos uma pedra, mas é evidente que nós não somos uma pedra física. É uma ilustração para mostrar que nós fazemos parte de um edifício. Então vamos ver ainda outra referência, outra escritura, em Efésios 2, 21, 22. Volta a falar exatamente de edificarmos a nossa vida, da edificação da vida do cristão. E como diz então, no versículo 21 e 22, no qual todo edifício, portanto está a falar da igreja, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Versículo 21, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, cada um de nós é edificado para que Deus, para a morada de Deus. Nós somos, a igreja é a morada onde Deus habita e nós somos pedras, cada um de nós é uma pedra desse edifício. Então somos comparados com pedras que estamos sendo edificados juntos como um templo onde Deus habita. Em Atos 20, 32, também há algo aqui que o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, ou de Efésios, que foi a igreja que ele, portanto, uma das igrejas mais fortes no que diz respeito a que ele, portanto, edificou. Diz assim: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da graça, porque o apóstolo Paulo estava a despedir-se deles, porque sabia que estava a chegar o seu final. E a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Esta palavra santificados significa aqueles todos que estão separados para Deus, que foram lavados, purificados com o sangue de Jesus. Há uma herança para os santificados. E diz: agora, pois, encomendo-vos, irmãos, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele encomenda-os a quem? À palavra e à graça. Duas coisas que são necessárias para o cristão. Precisamos da graça de Deus para vivermos nesta terra, para vencermos tantas coisas na nossa vida, e da palavra. Precisamos da palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas, e precisamos da graça de Jesus em nossa vida. Então o apóstolo Paulo
está a dizer à igreja de Efésios que a maior coisa que edifica, o que eles necessitam é a palavra de Deus e a graça. Então, vamos ver aqui algo também importante. Eu não sou construtora, nunca construí casa nenhuma. Não sei se tem aqui alguém que já construiu alguma. Mas uma casa, para ser bem edificada, por aquilo que já ouvi outras pessoas ensinar, uma casa, ou um edifício, ou um prédio, há algo muito importante para que ele fique firme, que é a fundação. Para edificar bem, portanto, é necessário ter um fundamento correto. Não é um fundamento qualquer. O fundamento põe os limites. Vou voltar a dizer. Para edificar bem, é necessário ter um fundamento correto. O fundamento põe os limites. A casa que vai ser construída, ou ao prédio, ou ao edifício, ela põe os limites quanto ao tamanho da casa e também ao peso que ela vai suportar. A fundação põe então um limite. E é verdade para construir um edifício, é verdade também na vida do cristão. Não podemos construir uma vida cristã bem-sucedida se não tivermos o fundamento correto. Portanto, se o fundamento com que nós edificamos tem de ser correto e da maneira como edificamos é vital. Então, qual é o teu fundamento? Qual é o fundamento? E qual é o fundamento que tens em Cristo? Ou melhor, que tens em tua vida? Tens o fundamento certo? Agora, há apenas um fundamento adequado, suficiente e tudo suficiente. E agora quero dizer-te que há apenas um fundamento adequado, suficiente e autossuficiente. E esse fundamento é Jesus. É Jesus Cristo. Vamos ver aqui em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 11, peço desculpa. 1 de Coríntios, estamos a falar de fundamento. É importante lembrar-nos qual é o fundamento da nossa fé, qual é o fundamento da nossa vida, em que estamos firmados e em que estamos alicerçados. Isso faz toda a diferença para tudo. Diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo seguinte. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro ou prata, peço desculpa, não é este versículo, é o versículo 10, peço desculpa. 9, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo seguinte. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, não há outro fundamento. Não há outro fundamento para nós, para o cristão. Não há outro fundamento. Outra coisa importante, uma passagem também muito importante acerca disto mesmo, é a que encontramos em Mateus capítulo 16 e versículo 18. Vamos ver aqui também algo, não me vou estender muito aqui, não vou roubar-vos muito tempo, mas queria deixar-vos esta palavra esta noite. Primeiramente, lembrar-nos onde é que estamos edificados e qual é o fundamento em que estamos firmados. Porque isso faz toda a diferença da nossa vida. Diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, já agora, vamos ler o 17. É o 16, não bem. Já agora o 16, peço desculpa. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo seguinte. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa-me aqui explicar algo também. Vemos que Jesus está em Cesareia e tem uma conversa com os seus discípulos. E ele faz uma pergunta pessoal. Ele diz: quem dizem os homens que eu sou? Uns disseram que ele era Elias, Jeremias e por aí fora. Então Pedro tem esta revelação dada pelo Espírito Santo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde: não te revelou a carne nem o sangue. E depois diz, já tirando lá o versículo, por favor deixem-me estar o... Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui é importante também sublinhar ou esclarecer que há uma confusão com as pessoas. Primeiramente pensam que Pedro era o fundamento, mas Pedro não é o fundamento de nada. Nem podia sê-lo. O mesmo Pedro que teve a revelação, uma revelação tão grande e poderosa, foi o mesmo que, passado um tempo, disse a Jesus, falou à parte, quando Jesus começou a dizer que ele ia ser crucificado, ia ser, portanto, entregue nas mãos dos pecadores, ele levou à parte e disse: nunca isso te suceda. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que serves de escândalo. Ora, nós vemos aqui o Pedro vacilante. Portanto, o que significa no grego há duas palavras. Pedro é Petros, quer dizer um pedaço de pedra, uma lasca de pedra. Já Petro quer dizer rocha, firme. Quer dizer uma rocha massiva e grande. Quando Pedro tem esta revelação de Deus, é importante dizer isto. Pedro conhecia a Jesus, conhecia o filho do carpinteiro, certo? Conhecia Jesus, não como ele é. Mas quando ele tem esta revelação, ele tem a revelação do Filho de Deus eterno, que não foi criado, que sempre existiu. Lembrem-se que Jesus é a palavra viva. E ele tem uma revelação de quem é Jesus. Ele, apesar de ter visto todos os milagres e todas as maravilhas, essa revelação veio pelo Espírito Santo à vida dele. E verdadeiramente uma pessoa pode ir à igreja e pode frequentar uma igreja, mas até que ela tenha primeiramente um confronto, um encontro com Jesus. E quando ela tem a revelação de quem é Jesus, que pode salvar, que pode libertar. Nós pensamos por vezes que esse foi um discernimento nosso, mas não. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e o aceitamos como o Filho de Deus, foi revelação dada pelo Espírito Santo. E vou dizer, não há ninguém, e volto a dizer, pode vir a uma igreja, pode ir a uma igreja, mas se nunca teve esse encontro, se nunca teve a revelação de quem é Jesus, o Filho de Deus, e que se entregou por si e por mim, e que foi à cruz do Calvário, que está vivo, que está glorificado, que está à direita do Pai, que é o que foi, o que é e que há de vir, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, a sua vida não mudará. A vida de uma pessoa só é mudada quando ela tem esse encontro com Jesus, quando tem essa revelação de quem é Jesus, o Filho de Deus. É importante então estabelecer isto. O fundamento da vida cristã é que é Jesus de Nazaré dentro de nós, é o Filho de Deus. É de saber quem Ele é, quem está connosco, quem nos salvou. Esse é o fundamento da nossa fé. Agora repara, Jesus dá também uma parábola, uma comparação. Em Mateus capítulo 7, eu já vou dizer o versículo, peço desculpa. Mateus 7, 24 e 27. Espero que tenha deixado bem claro qual é o fundamento da vida cristã. É Jesus. Portanto, para uma pessoa ter uma vida bem edificada, primeiro ela tem que saber, tem que ter um fundamento correto e certo. E qual é o fundamento? Jesus. Se Jesus é o fundamento é o fundamento da nossa vida, então vamos ver como vamos edificar ainda sobre esse fundamento. É por isso que Jesus faz esta parábola, exatamente para nos ajudar a saber como vencermos e sermos bem-sucedidos nesta vida.
E eu quero também abrir aqui um parênteses, porque muitas pessoas têm uma ideia errada e pensam que ser uma pessoa bem-sucedida é ter grandes ambições e conseguir essas ambições, como se costuma dizer, estar mais alto, derrubando tudo o que encontra no seu caminho e na sua frente. Isso não é o bem-sucedido. O bem-sucedido é permanecer firme em Deus sempre. O bem-sucedido é um dia sabermos que temos um lugar lá na glória. O bem-sucedido é sermos prósperos em tudo. Próspero não é somente ter dinheiro. Ainda que isso faz parte da nossa vida e que Deus também nos abençoa e também Ele dá pão, dá a semente e dá o pão para comer, Ele dá. E Ele faz prosperar o seu povo, porque Ele abençoa o seu povo. Mas a bênção não é só isso. Porque a Bíblia diz que se eu espero em Cristo só nesta vida, sou o mais miserável de todos os homens. Portanto, se um cristão só espera nele agora e em coisas daqui, ele é um miserável. É o que diz a Bíblia, não sou eu que digo. Ele é um miserável. Portanto, o nosso fundamento é Cristo. Porque há mais além desta que temos aqui. Há outras coisas que estão preparadas para os filhos de Deus. Há outra glória, há outras dimensões, há outras coisas. E, portanto, quando uma pessoa caminha com Deus e edifica a sua vida, a sua fé, não só está posta em coisas materiais e em coisas físicas. Está posta lá no céu, de coisas gloriosas e poderosas que estão reservadas para os filhos de Deus. E também é próspero, e serei próspero. Quando, estava a ouvir um grande homem de Deus, que ele estava a dizer que a palavra de Deus diz assim: à luz, à exposição da tua palavra, dá entendimento. E este entendimento, a luz no entendimento, não é a mesma coisa que ter educação. Ele até deu um exemplo que eu não sou capaz de pô-lo todo em pé, mas talvez consiga pôr alguma coisa, talvez para o ajudar. E não estou a dizer que a educação é má, note bem, mas a educação não dá luz. O que dá luz ao entendimento é a palavra de Deus. Se um cristão só tem educação, mas não tem a palavra, ele não tem luz. A educação não é a mesma coisa que sabedoria. E estava ele a dizer que ouviu, ele deu o nome dessa pessoa, mas eu não sei dizer isso, que se disserem um ladrão, se um ladrão pode roubar um vagão de um comboio, mas se o educarem bem, ele vai roubar o comboio inteiro. O que ele quis dizer foi que a educação não é tudo. Não sei se estão-me a entender esta noite e desse lado. Espero que me estejam a compreender. O que eu quero dizer é que a educação é boa, mas não é tudo. Se nós estamos firmados apenas nisso, já estamos derrotados, como estou a falar, para cristãos. Mas à exposição da palavra de Deus, há luz no entendimento. Se você quer ver uma pessoa próspera, ela ter luz no seu entendimento. Se você quer ver uma pessoa próspera, ter revelação de Deus, da palavra de Deus, que é o autor das Escrituras, é Deus. E Ele é que desvenda o que está escrito na sua palavra. E portanto, o que eu quero dizer é que, como filhos de Deus, a nossa vitória está na nossa firmeza em Deus. Então vamos ler esta parte desta parábola. Espero que não nos tenha criado confusão, mas o que eu quis foi mostrar-vos que não estamos apoiados apenas em coisas naturais, mas estamos apoiados na fé e no amor de Deus e na sua palavra e no poder do Espírito Santo. E diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, comprá-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então o que nós podemos aprender aqui é que o fundamento é Cristo. Agora, é o ouvir a palavra de Deus e a pô-la em prática em cada área da nossa vida que nós edificamos sobre esse fundamento. Ora, se uma pessoa vai construir uma casa sem fundamentos, ou melhor, se uma pessoa construir a sua vida sem Cristo, vamos imaginar que você e eu vimos uma casa muito linda e dizemos: que casa tão bonita, linda, a aparência dela é linda, porém nós não sabemos como ela está construída, certo? Mas se vier uma tempestade muito forte, logo saberemos como ela está construída. Está sobre a areia, se tem fundamentos ou se não tem. Porque se ela não tiver fundamentos, ela vai ruir e vai cair. Então, o que Jesus esteve a ensinar foi: fundamento é Cristo. Ponto. Fundamento para a nossa vida estar bem alicerçada é Jesus. Tendo como dentro de nós, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que habita em nós. Agora vamos edificar sobre esse fundamento. Por isso, há bocado estavam a ler o que dizia o apóstolo Paulo, que uns edificam com pérolas, outros edificam. Veja como edifica. Mas agora não vou me concentrar aí, senão perco-me. Então, o que eu quero dizer é que Jesus estava a ensinar que o facto de que uma pessoa edificou ou tem um fundamento que é Cristo é inabalável. Sabe porquê? Porque veio a tempestade aos dois. Deus não diz, em parte nenhuma, pelo menos que eu conheça, que ao cristão não sucede nada. Não é isso que Deus diz. Ele diz que a tempestade veio tanto a uma casa como a outra. Só havia uma diferença grande. É que a tempestade, quando assoprou na outra casa, ou quando os ventos, os rios combateram aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Mas o que tinha o fundamento, que tinha edificado a sua palavra de ouvir e praticar. E nós precisamos de praticar a palavra. Só ser grandes ouvintes não dá, penso que não dá quase nada. Se você estivermos aqui esta noite e estiver a ouvir, mas não tiver no seu coração praticar a palavra, ela não vai ter, você não vai saber, eu não vou saber o efeito, o poder dessa palavra na minha vida. Mas quando eu decido que não, Deus diz isto, vou pôr em prática. Então, o que eu quero deixar-vos aqui nesta noite é que ao cristão também sobrevêm realmente problemas. Mas o que eu quero dizer-vos é que não vais ser abalado. Se o fundamento que tens dentro de ti é Jesus, tu não vais ser abalado. Vai bater contra ti, mas vais ficar de pé, firme, porque há um grande que habita em ti, que é Jesus, o Filho de Deus. Não vais ser abalado. Então, ponha a sua mão no peito e diga: não vou ser abalado, porque o fundamento que está dentro de mim é Jesus, o Filho de Deus. A minha vida tem um fundamento, e o fundamento é a rocha, que é Cristo Jesus em minha vida. Diga: pela fé eu proclamo que sou mais que vencedor, que em todas as coisas sou vitorioso, vitoriosa, que nada, mesmo nada, derrubará a minha vida, porque em mim está a força de Deus e o poder de Deus para me dar a vitória. Amém?